regulamentar, que tem que ser de 1,5 m a 2 metros, o Martim Tressoldi, que é vereador na Câmara de Vereadores e que é o presidente das 2 CPIs que estão sendo realizadas na Câmara de Vereadores de Osório, para nós falarmos a respeito, que a comunidade tem curiosidade, tem que saber e tem dúvidas e quer saber realmente como é que está o andamento das 2 CPIs. Tressoldi, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório. Bom dia, Elias, bom dia aos nossos ouvintes. Prazer é sempre nosso poder vir aqui neste espaço, que na minha concepção, né, é o de maior alcance para que a gente possa tornar transparente o processo da CPI, porque ele é e deva ser e está sendo transparente, mas no Poder Legislativo o que nós temos para oferecer para a sociedade é o site da Câmara, o que muitas vezes as pessoas não acessam. Então, na verdade, a gente consegue chegar na opinião pública e mostrar o trabalho que a gente vem fazendo através dos microfones da Rádio Osório, e eu quero agradecer a ti esse espaço mais uma vez. Até porque no site da Câmara de Vereadores de Osório não tem nada, né, de CPI. Na medida em que vai tendo a documentação, eles precisam ir lançando a cada 7 dias. Nós ontem tivemos a outra reunião e fornecemos lá mais de 10 documentos para que sejam colocados no site. Então eu que não consegui achar, porque eu não consegui achar o Tressoldi. Não sei qual é o link que está aqui, mas eu confesso. Podemos perguntar para o Léo depois, que é o diretor administrativo. Confesso, mas de repente eu que não consegui achar, né, sem problema. Bom, mas como é que estão os trabalhos? Conclui quando? Quando deve ser concluída a CPI para que possa então ser aprovado ou rejeitado o relatório? Nós estamos, neste momento, com 50% do trabalho prestado dentro da CPI. Nós fizemos as reuniões, tem uma planilha onde nós também demonstramos lá no site da Câmara, que as pessoas podem acompanhar o dia de cada reunião, é toda segunda-feira, das 8h30, tem hora para começar, para terminar não tem, mas geralmente é até o meio-dia, né, 10h30, 11 horas da manhã. E depois na sexta-feira, toda sexta-feira pela manhã também, das 8h30 até o meio-dia. E a gente tem feito este trabalho, além de fazer o trabalho interno da CPI, a gente também tem feito as diligências, né? E fizemos já várias, né? Fomos na empresa, em Tramandaí, aí não encontramos ninguém no local, né? Ontem eu até conversava contigo quando tu me ligou, dizendo que teríamos uma entrevista hoje, né? Isso. Nós estávamos saindo de uma diligência, quando eu atendi o telefone que tu ligou, o do vereador Ed Moraes, estava eu, o vereador Ed Moraes e o Valério dos Anjos. Nós fomos, então, a outra diligência na casa de um representante da empresa, que fica no município de Osório. Assim como nós fomos, e eu também enviei aqui para o teu torpedo da Rádio Osório, né, a tentativa de notificar, através de uma diligência, o vereador Emerson, porque aqui eu tenho os documentos que a CPI tem que seguir um rito. Sim. Né? Até para que não seja anulado. Né? Isso, exatamente. Porque pode ser anulado. Por uma vírgula mal colocada, pode ser anulada. O advogado do outro lado, ele está atento, né, e vai pegando cópias de todos os movimentos que nós fazemos. A CPI, ela tem 60 dias de prazo, esse é o prazo dado pela lei orgânica do município, para que a gente conclui e apresenta. Este prazo são de dias úteis, né? Não conta feriado, não conta sábado e domingo. Então conta de segunda a sexta-feira. Ela termina oficialmente no dia 23, 24 de novembro, mas ela começou no dia 4 de agosto e dia 5 de agosto, então, de novembro a gente tem os 60 dias, mas tem que tirar os dias úteis. Nós estamos andando bem, uma CPI, ela tem que cumprir esses prazos, como eu te falei, né? E tu tem que dar oportunidade a todas as pessoas, a documentação tem que ser entregue pelas empresas, na medida em que nós vamos fazendo as oitivas, ouvindo, né, os envolvidos, poderão surgir outros envolvidos a partir de um depoimento. Então nós estamos lá praticamente com toda a documentação, com os valores, com aquilo que foi comprado, a forma que foi feito o pagamento, e a gente faz o trabalho interno e o trabalho externo da CPI. A nossa única dificuldade até este momento foi exatamente de notificar o colega vereador Emerson, né? Foi a maior dificuldade? Por que o Tressoldi?
De todas as tentativas feitas, a que nós mais tivemos sucesso é esse ofício aqui em que eu solicitei uma diligência do assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Tá? E o doutor Douglas diz aqui no ofício, está aqui, é um xerox um pouquinho, Sim. Não saiu muito bem xerox, mas está aqui, que no dia 7/9/2020 ele se deslocou até o Livramento, na propriedade onde reside o vereador Emerson, e lá ele acessou o portão eletrônico, o portão foi aberto para ele e ele entrou e conversou com o vereador Conseguiu Emerson. conversar? Está aqui escrito. Está aqui escrito no ofício e assinado pelo Quantas advogado. vezes vocês foram lá? Nós fomos 2 vezes, não tivemos conseguiram. êxito. Aqui está as 3 tentativas, paga pela Câmara de Vereadores ao registro, ao cartório de Osório, né? E eles vão por 3 vezes ao oficial de justiça, também não teve êxito, por telefone também não tivemos êxito, e na última tentativa que eu mando, inclusive, a gente tem que gravar tudo aquilo que a gente faz quando é fora, porque lá na Câmara é gravado, né? Eu fiz a gravação, que mandei aqui para a Câmara, de nós tentando acessar o portão eletrônico, a gente gravou, que o portão chamava, a secretária falou que naquele momento ninguém podia atender, nós fizemos a gravação através da nossa assessoria da Câmara, os 3 vereadores que foram lá fazer a diligência, mostrando que naquele dia, naquele momento, fizemos a última tentativa. O que a Câmara trata? A Câmara trata, na CPI, as pessoas às vezes não entendem uma CPI, né? Nós tratamos da cassação do mandato do vereador, porque Sim. ele praticou o decoro parlamentar. Né? Ele entrou em irregularidades. A prefeitura, como tu mesmo falastes aqui... Possíveis irregularidades, né? Possíveis. lá na prefeitura foi criado um outro grupo em que fez um levantamento também das empresas e encaminhou isso ao Ministério Público, que isso é praxe. Né? Eu ouvi aqui a tua entrevista com o promotor, ouvi a Rádio Gaúcha hoje de manhã, ouvi a Rádio Osório e a gente sabe que a justiça funciona assim. Então hoje teve aquilo que nós chamamos na Câmara de diligência, nós não temos o mesmo poder da ação do Ministério Público. Muitas pessoas perguntaram, mas por que tu não pulou o portão do Emerson e entrou na casa dele? Eu não posso fazer isso. É invasão de domicílio. Eu não posso, o Ministério Público pode, com Claro. mandato, né? Então a gente tem que respeitar. O que se verificou realmente nas diligências que nós fizemos, o que nos surpreendeu é exatamente aquilo, né, que as pessoas têm, porque ela é visível, eu estou enxergando aquilo que estou vendo. Sim. A gente sabe qual é o valor que se ganha dentro da prefeitura de todos os cargos, inclusive do prefeito, do vice, dos vereadores, isso está no portal da transparência, e o que a gente nota é que as pessoas envolvidas, o patrimônio em relação àquilo que se ganha não condiz com a realidade do salário. É como se eu viesse de helicóptero da Santa Luzia e parasse aqui em Osório. Não é uma realidade. Né? Então, a CPI ela presta atenção em tudo isso e na documentação. A documentação é que a suposta irregularidade dita por ti e dita pelo promotor, eu não sei o nome dele porque é de Porto Alegre, Doutor né? João. Doutor João. Vocês fazem estas colocações. Agora, nós como vereadores, e eu que fui gestor da Câmara, por 2 vezes presidente da Câmara, eu sei como é que tu efetiva uma compra, né, como ela começa e como ela termina. E a CPI está analisando exatamente isso. As compras que foram feitas, da forma como elas foram feitas, elas são cheias de irregularidades, inclusive com os valores. Isto demonstra, que é o que a CPI procura, para cassar o mandato do vereador, que então era secretário da Saúde, ela analisa tudo isto. E vai ter um momento que a CPI vai chamar outras pessoas. Nós vamos precisar ouvir o vice-prefeito, nós vamos ouvir o plotter agora semana que vem, porque aonde que nós chegamos, que as denúncias, e não é dita por mim, viu? Isso está lá na CPI e aqui dito na Rádio Osório. As denúncias, elas chegaram através do vice-prefeito para o plotter, falado em alto e bom tom aqui e comprovado isso na documentação. Ou seja, não chegou na mão de um vereador. Às vezes eu escuto dizer que o vereador não fiscaliza. Não, os vereadores fiscalizam em cima de denúncia, em cima de atos, em cima de documentação. Mas tem que ter iniciativa, né? Tanto vocês, vereadores, falharam, como nós também, como imprensa, falhamos. Olha, também. A gente vê que é desta forma em todo o país a corrupção. Se monta um grupo de pessoas aonde querem
extorquir um dinheiro de um determinado setor. Até tu descobrir isto, tem que vazar uma informação. Mas nós falhamos, né? Exato. Todos nós falhamos. Exato. Vamos combinar. Todos nós falhamos. Agora até para não ficarmos em cima, e como você é candidato a vice-prefeito, está numa chapa. Estou né? aqui, você está aqui como vereador. Isento de todo o como processo. vereador. Mas para nós sermos justos e que não ficarmos em cima somente de uma CPI, também vamos falar da outra CPI, que investiga possíveis irregularidades também na conduta do vereador Roger Capucci Araújo. Como é que está o andamento Eu só dessa? queria concluir essa, porque eu acho que falta uma parte que é importante as pessoas saberem. Então, o que a Câmara vai fazer é exatamente oferecer ao plenário, após a conclusão, porque como tu mesmo fala aqui, todas as pessoas, e deva ser assim, têm o direito de se defender. Claro. Nós oferecemos isto ao vereador Emerson nas 5 tentativas feitas. Ele não aceitou a vir depor e fazer a sua defesa. Portanto, já posso te falar, pela experiência que tenho de outras CPIs que participei, que na conclusão da CPI não vai ter outra alternativa a não ser o relator enviar a plenário pedido de cassação do vereador. Porque agora ele será julgado à revelia, como se diz lá na justiça. Não apresentou normal. defesa, nada? Nada, absolutamente nada. Depois ele tem a oportunidade de se defender também no processo de cassação, né? Se houver o processo de cassação. O processo de cassação vai haver, sim, senhor. E o que acontece? Nós também na parte da... Não, mas não dá para nós anteciparmos o relatório final, na né? parte da medicina, só que é isso que eu preciso colocar. Na parte da medicina eu tenho lá 2 atestados do vereador. Eu pedi para o presidente da Câmara, diretor administrativo, aonde o primeiro atestado é de 30 dias, a Câmara fica pagando ele, isso também a gente verificou, até os 14 dias. Depois encaminhou para o INSS. Quando encaminhou para o INSS, eu, como presidente da comissão, solicitei ao presidente da Câmara que fosse feita uma perícia no INSS, para ver se realmente o vereador estava com aquela deficiência que o atestado médico apresentava. Ele passou pelo perito da prefeitura, que é um médico, e este médico tinha dado apto para o retorno ao trabalho. Né? Entraram com um outro documento, né, que nós vamos solicitar na CPI a presença do médico, porque a gente tem que respeitar um atestado médico, né? Mas nós vamos chamar o médico psiquiatra e ele vai ter que dar o seu depoimento da situação de saúde que então o colega vereador se encontrava naquele momento. Ou seja, nós não vamos aceitar atestado falso. Não existe, por isso pedir uma perícia. E a perícia tem dia para ser pedida e tem dia para ser entregue. E o INSS está terminando o prazo e terá que entregar para nós. Entendeu? Porque tu fazer um atestado e escrever... Sim, mas foi o médico do INSS que deu esse atestado? Que deu esse atestado, não, que constatou que ele tinha realmente eu não vou colocar aqui o nome do médico, não, é um médico particular, não é médico, por isso que nós temos que pedir para o INSS. Por que nós temos que pedir? Porque agora ele está, vamos dizer assim, recebendo pelo INSS, correto? A Câmara pagou 14 dias, é o que ela pode pagar. Teoricamente, se ele não passou por perícia, ele não está recebendo. Aí lá dentro do INSS eu não tenho como saber, por isso nós pedimos uma perícia oficial para o INSS com documentação oficial da Câmara de Vereadores. Ainda não chegou, deve chegar daqui a alguns dias. Eu estou dizendo isso para mostrar para a população que nós estamos fazendo uma CPI de forma correta, como tem que ser os trâmites normais, porque a gente vê dentro de todo o processo, né, das irregularidades. Agora nós devemos proporcionar às pessoas que estão envolvidas o pleno direito de defesa. Então aqui ninguém está condenando ninguém, mas as irregularidades existem, para isso existe essa investigação e por isso hoje esta ação forte do Ministério Público. Irregularidades não, possíveis irregularidades, né? Possíveis. Hoje ainda são possíveis. São possíveis para o Ministério Público. Para mim, que sou presidente da CPI, elas não são possíveis. Eu tenho os documentos aqui que comprovam que houve fraude. Então nós trabalhamos em cima de documento. Eu comprei 10 produtos, entrou 5 no almoxarifado e o resto do dinheiro foi dividido entre as partes, não é mais possível. Eu fui um gestor, eu sei como é que se compra e como é que se paga. Não é de graça que os servidores de cargo em comissão, eles foram afastados pelo senhor prefeito, que aqui elogio a atitude dele, deva ser esse para todos, né? Os funcionários concursados também foram afastados dos cargos, só que para minha surpresa, né? E agora eu posso dizer o nome porque esse é público, está lá no site da Câmara, o Tiago, que era um dos braços direitos do vereador Emerson, ele deixou o cargo dele, que era em comissão, e foi trabalhar na UPA.
Então, isto é algo que nós temos que ter extremamente cuidado. Uma vez afastado de um cargo público, tu ir para um local onde existe uma empresa terceirizada que presta serviço para o município, ele foi indicado por alguém. E isto é inaceitável. Eu não posso estar envolvido. A CPI constatou isto? A CPI vai chamar agora para ouvir, porque nós já temos a denúncia e já tivemos a afirmação que ele estava trabalhando lá. E isto é inaceitável. O ajeitamento ele não pode ocorrer. Talvez hoje o município de Osório, que nem tu falou, a Câmara de Vereadores... Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo lá, não é processo seletivo? Pode fazer. Não é. Não é? A empresa ela é particular e ela contrata da forma como ela entenda que deva contratar. Mas foi feito processo seletivo? Processo seletivo ele é feito para todos os funcionários de lá. Pelo poder público. A empresa particular que tu contratar aqui para a rádio para prestar um serviço para ti... Não, sim, mas para o poder público. Não, lá não é o poder público. O poder público fez um processo para uma empresa trabalhar na UPA. Sim. Essa empresa... Mas a empresa recebendo recursos públicos tem que fazer no processo seletivo. Não é necessário. Ela pode selecionar as pessoas dentro de uma metodologia que hoje tu tem nos recursos humanos. Geralmente é, né? Pelo menos lá na UPA foi assim que funcionou o processo seletivo. Né? Tu contrata uma empresa de recursos humanos, ou tu tem dentro da própria empresa, ela vai chamar as pessoas para trabalhar e vai pegar as pessoas que ela julga que é capaz de desenvolver o trabalho que eles querem. Tá certo. 10 horas pontualmente, temperatura neste momento com os estúdios da Rádio Osório de 26 graus. Estamos entrevistando o vereador Martim Tressolti, que é presidente das duas CPIs que estão tramitando na Câmara de Vereadores do município de Osório. E depois vamos falar também da outra CPI, tá? Nós temos notícia à hora certa, nós já voltamos. Notícia na hora certa, no sinal 10 horas. Ministério Público aponta desvios de 2,5 milhões de reais de recursos da saúde em Osório. Ampliação da Avenida Severo Dúlios em Porto Alegre não irá mais perder financiamento federal. Prefeitura do Rio de Janeiro vai liberar eventos em quadras de escolas de samba a partir do dia 1º de novembro. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 26 graus. Terça-feira será um dia com predomínio de sol no estado, maior nebulosidade e chance de pancadas de chuva no sul. As temperaturas seguem elevadas e podem chegar aos 36 graus no norte, noroeste e Missões e 32 graus na região metropolitana. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos, este é o plano Unimed. Mercado financeiro, o dólar comercial em queda é vendido neste momento a R$ 5,58. Trânsito. Não há acidentes em atendimento em ruas e avenidas de Porto Alegre, conforme a IPTC. O movimento é dentro da normalidade neste momento. Atenção na Avenida Ipiranga com a Sebastião Leão, devido a obras. Alerta também para um semáforo fora de operação na Azenha com a Oscar Pereira. Na saída da capital pela BR-290, a lentidão na região da Ponte do Guaíba devido a obras. Não há previsão do içamento do vão móvel para hoje. Na região metropolitana, o movimento é tranquilo nas rodovias. Com as informações do trânsito, Eduardo Pinzon. Em gaúchazh.com. Senador flagrado com dinheiro na cueca pede licenciamento do mandato. O senador Chico Rodrigues, do Democratas, entregou à mesa diretora do Senado a solicitação de afastamento por 90 dias do mandato. De acordo com a assessoria do parlamentar, o pedido é irrevogável e ele ainda abriu mão de receber salários durante o período. Como o afastamento é inferior a 120 dias, o suplente Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que é filho do senador, não assume mandato. Chico Rodrigues foi flagrado pela Polícia Federal com mais de R$30 mil na cueca durante a operação que investiga desvios de emendas parlamentares destinadas ao combate da pandemia da Covid-19 em Roraima, estado do senador. Da RBS Brasília, Silvana Pires. Índice usado para reajuste do aluguel passa de 20%. A última prévia divulgada pela Fundação Getúlio Vargas apontou o índice geral de preços ao mercado acumulado de 12 meses em 20,56%. Ele é pressionado
principalmente pela alta do dólar e pela escassez de insumos. O aumento nos preços das commodities também tem impacto no indicador, que é usado para reajuste de contratos em geral, principalmente o aluguel. E a tendência é de alta, avisa o coordenador das pesquisas de preços da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. Superar este momento juntos, este é o Plano Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 horas. www.radioosório.com.br 10 horas mais 4 minutos, temperatura neste momento aqui nos estúdios da Rádio Osório de 27 graus. O tempo em Osório apresenta-se bom. Hora certa no programa Olho Vivo para Portela Funerárias e Capela São José. Qualidade e respeito no despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Portela Funerárias Capela São José. Possui funerárias e capelas em Osório, Capão da Canoa, Maquiné, Terra de Areia, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, Cidreira e Balneário Pinhal. Agora também funerária e capela Santa Casa em Imbé e Tramandaí. Tramandaí, em breve, teremos também capelas mortuárias, amplas, com estacionamento próprio, na Rua Militão de Almeida com Belém, próximo à Igreja São José. Cobrimos qualquer preço da concorrência em funerais, com ou sem cremação, com parcelamento em até 36 vezes. Seja inteligente e faça orçamento. Melhor preço, atendimento e estrutura é com Portela, Funerárias e Capelas São José. Qualidade e respeito na despedida. Plantão 24 horas pelos telefones 3663-1224 ou 0800-647-1224. Vou de 11, Eduardo Renda, Lourdes Helena. Aqui quem fala é Romildo Bolzan, ex-prefeito de Osório, ex-presidente estadual do PDT. Juntamente com todos os companheiros aqui de Osório, com todos os membros da nossa coligação, quero dizer aos companheiros do PDT que nesse momento a continuidade, principalmente o processo de avanço de melhoria, se dá através do Eduardo Renda e da Lourdes Helena. Eu vou de 11. Café com leite de manhã, nata e salame no pão, churrasco com linguiça e carne temperada d'alha. Quem prova não quer outro sabor, é assim tudo que é feito com amor. Por isso todo dia é dia, e hoje é dia de Dália. Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Olho Vivo, a história da nossa gente, escrita todos os dias. A informação completa. 10 horas mais 6 minutos, temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Osório de 27 graus e 5 décimos. Estamos entrevistando o vereador Martim Tressoldi, na condição de vereador, né, e presidente das duas CPIs, as duas comissões parlamentares de inquérito que estão sendo realizadas pela Câmara de Vereadores de Osório, pelo Poder Legislativo. Ficou pesada duas, né? Duas, exatamente. É muito nunca trabalho. Tinha vivido uma situação como essa. Nem eu, quando os vereadores votaram e me escolheram para ser o presidente das duas, claro que a gente fica grato, né, Elias, pelo reconhecimento, mas não é algo fácil de fazer, viu? Bom, mas agora tu vai ter que falar, já falamos aqui um bom tempo sobre a CPI em relação ao vereador Emerson Magno, não como pré-candidato, não, vereador Emerson Magno. Estamos tratando aqui do vereador. Exatamente. E agora vamos tratar então agora do vereador Roger Capucci Araújo, que também tem uma CPI, né, que foi solicitada pelos vereadores da situação, onde, né, indicaram possíveis irregularidades na relação do vereador Roger Capucci com uma empresa que prestava serviço para a Prefeitura Municipal de Osório. Como é que está o andamento desta CPI? Nós esclarecemos uma e vamos esclarecer a outra. Toda CPI, ela precisa ser apresentada, né, por um vereador ou pela bancada. No caso da primeira CPI, ela foi apresentada pela bancada do MDB, né, e logo em seguida, na próxima sessão da Câmara, então, o PDT apresentou, através do seu líder, o vereador Valério, a CPI em relação ao vereador Roger Capucci. Qual é o objeto? Da outra nós falamos o objeto, agora vamos falar desta. O objeto que está na CPI é que o atual vereador Roger Capucci prestava serviço como
não administrador, como profissional liberal, que tem que ter a RT, toda empresa ela precisa ter um engenheiro, dependendo da empresa, um administrador, um contador, isso é normal, né? Ele foi apontado, então, para a abertura desta CPI com a documentação que ele era o profissional liberal na área da administração que fazia a RT da empresa JP3, que recolhia o lixo no município de Osório. Esta empresa JP3, que não recolhe hoje mais o lixo de Osório, que a gente sabe que entrou uma outra, né? Na verdade, a documentação, o objeto da abertura de CPI pela bancada do PDT, ele pede isto na atual legislatura, tentando comprovar que o vereador é vereador e que era um profissional liberal que prestava serviço para a empresa JP3, o que também está... esta está um pouco mais adiantada, porque é somente um assunto, não são vários igual a outra, e aí a gente esclarece isso para as pessoas entenderem, né? Ela está chegando no seu final também, onde lá nos autos da CPI comprova que neste mandato que ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2017, e que estamos hoje em 20 de outubro de 2020, ele não é o administrador desta empresa, é outra pessoa, então este é o objeto. Né? É o que nós investigamos, pedimos contrato social, pagamento pela empresa, toda a documentação que foi exigida em uma é exigida em outra. Né? Então, toda a documentação entregue está lá no corpo da CPI, também é transparente, também será encaminhada ao Ministério Público, demonstra que ele não trabalhou no período em que a empresa prestava serviço para o município. Algumas pessoas me perguntam, mas e antes? Antes eu não estou discutindo. Antes foi antes. O que importa é este mandato dele. Que o objeto da investigação é de 2017 para... É isso? É o mandato dele, no né? dia 1º de 2017. Exato. É isso? Exato. Até agora, dia 31 de dezembro. É isso? Que a empresa, neste período, até dias atrás, ela recolhia lixo na cidade de Osório, né? Tá. Mas no outro mandato, ele era administrador da empresa. Administrador não, a RT dele estava como administrador da empresa. E ela prestou um serviço, se não me falha a memória, de um contrato emergencial, né? Não interessa, mas era, né? Mas o objeto... Não é este, eu não posso tratar... Enquanto ele era vereador, ele prestava serviço para a empresa. Isso. Tá? Mas não é o objeto da CPI. Não é o objeto da CPI. Tem que se deter ao objeto da CPI. Exatamente. Então, isso tem que ficar bem claro, assim como está bem claro de um lado e de outro lado. Tu veja a minha situação, como ela é, vamos dizer assim, quase que desconfortável, mas eu separo as coisas que faço. Eu estou aqui, que nem tu falaste, como vereador, né, eleito até 31 de dezembro, fazendo o meu trabalho, né, e agora presidindo as duas CPI e fazendo isto com a maior tranquilidade, porque quando do começo dos trabalhos da CPI tu me entrevistaste e perguntasse para mim, Tressoldi, vai virar pizza? O que eu respondi para ti? Não. Ela tem começo, meio e fim. E as minhas últimas palavras para ti foram as seguintes: doa a quem doer. Porque eu estou há 23 anos, não como vereador, eu estou no 3º mandato como vereador, por 2 vezes fui presidente da Câmara, fui um subprefeito lá da Santa, eu fui, né, e eu trabalhei sempre com transparência, porque eu sempre digo para as pessoas, a transparência é o que tu diz na Rádio Osório, ela é que vai dizer do teu caráter, da tua personalidade, e que ninguém tem que dizer que eu sou ou não uma pessoa extremamente correta. São os teus atos, né, Elias, que vai dizer isso. Então a gente tem que trabalhar a realidade em cima dos fatos que nós temos. E tu costuma dizer aqui na rádio que contra fatos não há argumento. Bom, mas agora há pouco tu falaste em relação ao Thiago estar trabalhando na UPA. Não é objeto também da CPI? Olha bem, todas as pessoas que dentro do decorrer de uma CPI, e isto o promotor na entrevista dele aqui, ele acabou de dizer, uma diligência leva a outra, uma investigação leva a outra. Se lá dentro da documentação que o Ministério Público apreendeu nessas casas que ele foi hoje durante o dia, levar a outros nomes, o Ministério Público irá rolar dentro do processo do Ministério Público. Não diferentemente da CPI. A cada caso que ocorrer... Tá, mas tu falaste objeto de CPI. Agora há pouco disseste, olha, Elias, antes eu não posso, que o objeto da CPI é este.
O objeto da CPI, do caso do Emerson Magni, é em relação a uma empresa. Não, 4 empresas. 4 empresas, tá. São 4 empresas. Então, tu tens que se deter a essas 4 empresas. As 4 empresas. Se descobrir outras questões, abre nova CPI. Aí. Então, seria a mesma coisa, então, não. em relação ao Thiago. Não. Se uma empresa destas, na hora do seu depoimento, o representante da empresa, dizer para nós que ele pegava material ou comprava de uma quinta ou uma sexta empresa, nós não precisamos abrir outra CPI. Nós vamos chamar esta outra empresa, essa outra pessoa para depor dentro desta CPI. Esse é o desenrolar de um processo. Então eu te pergunto, se neste mandato, então, o objeto da CPI é de 2017 a 31 de dezembro, é isso, não é? Isso. Dentro da CPI, se chegar documentação provando ou comprovando que o vereador Roger Capucci Araújo tinha relação com a empresa no primeiro mandato. No primeiro mandato. A CPI também tem a obrigação, então, de investigar. Aí tu estás plenamente correto. Aí é outra CPI. Tem que solicitar outra CPI e abrir outro objeto. Não é desse que nós Não é desse objeto. Exato. Aí tem razão. Tá certo, então. Tressoldi, algo mais que você gostaria de informar que eu não perguntei? Meu amigo, E eu acho que fomos justos aqui, temos que procurar sempre justos. Deixa eu só te explicar aqui, explicar para o ouvinte primeiro, né? Temos que ser sempre justos e trazer a informação. É que ninguém está fazendo politicagem, ninguém está aqui acusando nem absolvendo ninguém. Tá? Exatamente. Nós temos aqui que trazer as informações e é o que nós sempre cobramos, transparência. Exato, eu sempre digo isto aqui para ti, para os ouvintes, né, que quem obtém um cargo público através do voto direto, é assim que funciona, né, e monta suas equipes de trabalho, ela é responsável e tem que fazer isso com transparência e cuidar de dinheiro público com transparência. A gente está vendo durante a Covid-19, né, que fomos batizados. Isto a gente só via acontecer fora da nossa cidade. Desta vez aconteceu na nossa cidade, isto é lamentável. Isso é lamentável porque eu sou um vereador eleito para representar a população, né? Cada um tem o direito de trabalhar da forma como compreenda que tem que trabalhar, mas hoje eu que sou uma pessoa que tenho vergonha, eu me sinto envergonhado, né, de ser um vereador da minha cidade, que como tu falaste, há 163 anos, vamos lá para trás, há 162 não aconteceu nada, o Poder Legislativo de Osório ficou sim manchado, é um vereador eleito pela população, né? O Poder Executivo também fica machucado, mas quem fica machucado, meu amigo, quando isso acontece, é a pessoa lá fora que estava aguardando um bom retorno do nosso trabalho. Bom, e aí o problema é um pouco maior. Antes de nós encerrarmos aqui, o administrador da UPA, né, nos passa aqui a informação que o Thiago não é funcionário da UPA. Está à disposição a folha de pagamento se o senhor quiser lá. A secretária de Saúde, a secretária de Saúde do município de Osório, Ivonete Mateus, ligou aqui, conversou com o Léo, né, Léo? Né, dizendo que o Thiago também não trabalha na UPA. Tá? Toda a documentação está à sua disposição. É muito melhor que não trabalhe, porque, como eu te digo, tudo aquilo que tem fundamento, a CPI chama. E nós vamos chamar, vamos ouvir da própria pessoa dele, de documento da empresa, nós vamos solicitar tudo. Esta é a nossa obrigação, que seja transparente. E que bom que seja verdade que ele não estava lá prestando nenhum serviço, estava sendo atendido por um médico. Tá certo. Grande abraço. Um abraço, Elias, um abraço aos ouvintes e muito obrigado pelo espaço. E assim que concluir, a gente retorna aqui para fazer então o fechamento e te entregar os relatórios dos relatores das duas CPIs, tá bem? Tá certo. Muito obrigado. São 10 horas mais 14 minutos, temperatura neste momento aqui nos estúdios da Rádio Osório é de 27 graus e 4 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento, apresenta-se bom e a tendência de tempo bom. Eu estava recebendo uma mensagem aqui de um ouvinte, tá? Que diz: Elias, para de defender a atual administração, chega a ser estranho. Eu não defendo ninguém, meu amigo, não defendo ninguém, eu só procuro ser o justo. É o mais justo possível. Não só aqui durante a entrevista com o Tressoldi, mas durante a entrevista também com o promotor, doutor João Afonso, nós sempre procuramos ser o mais justo possível. Mais justo. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando nós temos que elogiar, elogiamos. Quando temos que ser um pouco mais duros, somos. Quando temos que também, né, aqui mudar de opinião, nós mudamos de opinião. Quando temos que, como não tem problema nenhum dizer, olha, errei aqui, errei lá, errei acolá. Não tem problema nenhum, mas eu não estou defendendo ninguém e nem acusando ninguém. Não defendo a atual administração, não acuso a atual administração de maneira nenhuma. Sempre procuramos ser
mais justo possível. 10 horas mais 18 minutos, 27 graus 5 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial, nós já voltamos para entrevistarmos o senador Luiz Carlos Reis, ele que está auxiliando o município de Osório na liberação de 20 milhões de empréstimo para o município de Osório. Daqui a pouco mais, aqui no programa Olho Vivo.